Imagine isto, um homem de sapatos gastos, bengala leve, bigode pequeno e andar torto, entrando na tela, e o planeta inteiro entende quem ele é sem que ele diga uma única palavra. Agora imagine o contrário. Londres, 1897, um cortiço úmido. Um garoto de 7 anos vê sua mãe ser levada para um asilo psiquiátrico. Ele está sozinho. Não há comida, não há sapatos, não há voz. 30 anos depois, esse mesmo garoto faz o mundo inteiro rir sem dizer uma única palavra. Antes da gargalhada havia fome. Antes do aplauso havia abandono. Antes do ícone havia um menino que conheceu de perto a fragilidade humana, a pobreza e a humilhação. Charles Chaplin não criou apenas um personagem, criou uma armadura, e talvez seja por isso que até hoje tanta gente sorri com ele sem perceber que por trás do humor havia um manual completo de sobrevivência. Meu nome é Mário Farina e vamos logo ao caso desse homem que transformou a miséria em linguagem universal. Charles Spencer Chaplin nasceu em Londres, 16 de abril de 1889. Não nasceu no conforto, mas no meio de uma vida instável, pobre e artisticamente precária. Filho de artistas do music hall, conheceu muito cedo, não a glória do palco, mas sua face mais dura. O palco como pão, o palco como fuga, o palco como última trincheira contra a miséria. Ainda menino, quando a mãe já enfrentava sérios problemas, Chaplin precisou entrar em cena cedo demais. Sua primeira experiência diante do público aconteceu por volta dos 5 anos, num episódio quase simbólico. Antes de entender a vida, já precisava enfrentar a plateia. Pouco depois, o trabalho artístico deixou de ser exceção e virou destino. Em 1897, com apenas 8 anos, entrou para o grupo Eight Lancashire Lads, e ali começou de fato sua vida profissional. Esse detalhe importa muito. Chaplin não descobriu talento na juventude madura, ele foi moldado desde cedo pela disciplina do teatro popular inglês, pela necessidade de sobreviver e pela observação brutal da rua, da fome, da humilhação e da fragilidade humana. Tudo aquilo que mais tarde apareceria em Carlitos, a dignidade do pobre, o riso em meio ao fracasso, a elegância ferida do homem esmagado pelo mundo já estava sendo gravado nele desde a infância. Na juventude, depois de pequenos trabalhos e passagens por companhias menores, veio a grande escola. Em 1908, com 18 anos, Chaplin entrou para a célebre companhia de Fred Karno, uma das maiores vitrines da comédia física britânica. Foi ali que sua técnica se refinou de forma decisiva. Com Karno, ele não era apenas um rapaz engraçado, tornou-se um artista de precisão corporal, ritmo cênico e expressão silenciosa. Em pouco tempo ganhou destaque e passou a chamar a atenção, especialmente em papéis cômicos de forte impacto. Londres foi o seu berço. Fred Karno foi sua forja. Depois veio a travessia que mudaria tudo. Com a trupe de Karno, Chaplin partiu para a América do Norte. A primeira grande turnê começou em 1910 e se estendeu até junho de 1912, passando pelos Estados Unidos e Canadá. Mais tarde, em outubro de 1912, iniciou outra excursão americana. Foi nesses palcos, longe de Londres, diante de um público novo e de um mercado de entretenimento em mutação. Não foi sorte histórica. Foi encontro entre contexto, necessidade e um trabalho artístico construído cedo, na marra, diante da dureza da vida, que sim, fez ele se mover a seu favor. O passo decisivo vem em 1913, quando sua atuação durante a turnê chamou a atenção de gente ligada a Mack Sennett, da Keystone. Nesse ano, ele assinou o contrato e no início de 1914 começou a trabalhar no cinema. Seu primeiro filme lançado foi Carlitos Repórter. Pouco depois surgiria a figura que o tornaria imortal. O vagabundo de chapéu coco, bengala, passos tortos e alma imensa. O personagem que o mundo aprenderia a amar como Carlitos, o vagabundo. Mas Chaplin era rápido demais para o sistema. Ele criou o vagabundo em um vestiário, combinando calças largas de um, sapatos imensos de outro e um bigode postiço.
O resultado, um arquétipo universal que falava com o mendigo e falava com o rei. O mundo o conheceria como vagabundo, um sujeito pobre e elegante à sua maneira, ridículo e nobre ao mesmo tempo. E aqui está o primeiro milagre de Chaplin. Ele entendeu algo que ainda hoje vale ouro para qualquer carreira. As pessoas não se apaixonam pela perfeição, elas se apaixonam pela humanidade reconhecível. O vagabundo era engraçado porque era frágil, era memorável porque tropeçava, era amado porque apanhava do mundo e mesmo assim seguia em frente. E como amamos rir dos tombos dele. Mas aqui o drama começa. Chaplin percebeu que, por mais famoso que fosse, ele era apenas um funcionário. Em 1917, ele assinou o primeiro contrato de $1 milhão da história, mas isso não bastava. Ele queria a posse dos negativos. Ele queria ser o dono da fábrica. Quis ter poder sobre a própria obra. Isso separa o famoso do estrategista. Uma coisa é ter visibilidade, outra é ter controle. Chaplin entendeu isso cedo demais para a sua época. Em 1919, junto com outros do meio, ele fundou a United Artists. Os loucos tomaram conta do hospício, diziam os executivos concorrentes. Chaplin agora tinha seu próprio estúdio e sua obsessão não tinha mais freios. Seu talento floresceu no cinema mudo, mas o que impressiona não é apenas o talento artístico, é a inteligência simbólica. Em vez de depender da fala, ele dominou expressão, timing, gesto, contraste emocional. Ele fez do silêncio uma linguagem. Em um mercado em que muitos dependiam da ferramenta do momento, Chaplin construiu algo mais raro, uma assinatura. E isso é carreira de verdade. Ferramenta muda, assinatura fica. Ele viveu o auge com O Garoto e Em Busca do Ouro, mas o mundo mudou com a chegada do som. Todos disseram que ele estava acabado. Ele resistiu, fez Luzes da Cidade mudo, em plena era sonora, e triunfou. No set de O Garoto, em 1921, ele filmou 50 vezes mais do que a metragem final. Ele era capaz de parar uma produção por semanas se uma nuvem não estivesse no lugar certo. Em Luzes da Cidade, ele levou 3 anos para concluir o filme. Ele demitiu a protagonista Virginia Cheryl porque ela não sabia segurar uma flor com o desprezo carinhoso que ele imaginava. Ele gravou a cena final daquele filme, considerada por muitos a maior atuação da história, centenas de vezes, até que a atriz estivesse em um estado de exaustão total, que a sua entrega fosse genuína. Ele não era um diretor, ele era um escultor de emoções que usava seres humanos como argila. A linha do tempo nos leva ao grande desafio, o som. Em 1927, o cinema começou a falar e todos decretaram a morte do vagabundo. Chaplin resistiu. Ele fez Tempos Modernos, praticamente mudo, em 1936. 9 anos depois, denunciando a escravidão das máquinas. Mas o golpe final foi O Grande Ditador, em 1940, onde fez sua sátira política mais contundente, parodiando Hitler e encerrando o filme com um discurso em favor da paz e da compaixão. Ele usou sua própria imagem para ridicularizar Hitler quando os Estados Unidos ainda hesitavam em entrar na guerra. Foi ali que sua queda política começou. Não era apenas entretenimento, era posicionamento, era arte com coragem. O FBI, à época liderado por J. Edgar Hoover, passou a caçá-lo como um simpatizante comunista. Em 1952, enquanto viajava para Londres, recebeu a notícia. Seu visto de volta para os Estados Unidos fora cancelado. Chaplin, o homem que construiu Hollywood, estava exilado. Mas grandes carreiras raramente são linhas retas. Chaplin também enfrentou polêmicas, rejeições, pressões políticas e períodos de desgaste público. Isso também importa, porque lendas não são lendas por nunca caírem, são lendas porque, mesmo com a reputação pressionada, deixam uma obra grande demais para ser apagada. Ele se refugiou na Suíça, numa mansão cinematográfica onde viveu 25 anos de paz, longe da tirania dos estúdios que ele mesmo ajudou a criar.
Faleceu em 25 de dezembro de 1977, Natal, em sua cama, provando que a maior obra de arte de um homem é a sua própria liberdade. Mas sua imagem continua viva, porque ele não vendeu só filmes, vendeu uma lente sobre a condição humana, deixando um legado que ninguém jamais ousou replicar. Algumas pérolas desse trabalho de Charlie Chaplin, o querido Carlitos, o vagabundo. A grande pérola não foi fazer humor, foi entender que a dor, quando lapidada, pode virar linguagem universal. Não precisa de voz, não precisa de som, de música. Muita gente sofre, pouca gente traduz o sofrimento. Muita gente apanha da vida e pouca gente transforma a pancada em obra. Ele fez isso. A outra pérola é a autonomia. Ele entendeu que enquanto dependesse do capital de terceiros, sua arte seria medíocre. Ele rompeu com o sistema de estudos para ser o dono dos seus negativos, dos seus filmes. Essa pérola, a posse total da propriedade intelectual, é o que garantiu que sua fortuna e seu nome atravessassem um século. Para refletir, Chaplin nos ensina que há uma diferença brutal entre sentir e elaborar, entre sofrer e construir, entre ser vítima do próprio passado e usar passado como matéria-prima. Isso vale no cinema, nos negócios, na carreira e nos relacionamentos profissionais. Há profissionais que escondem suas cicatrizes como vergonha e há profissionais que as transformam em profundidade, empatia, autoridade e presença. Chaplin fez o mundo rir, não porque era leve, fez o mundo rir porque conhecia o peso. Lições. Não desperdice sua dor. Não estou romantizando o sofrimento, estou dizendo que se ele já existiu, extrai a inteligência dele. Seu tom, sua liderança, sua comunicação, sua percepção humana pode nascer daí. De sofrimento e de gente. Outra lição é construa a assinatura. Chaplin podia entrar em cena por segundos e o público sabia quem ele era. No mercado, muitos têm competência, poucos têm marca, branding. Como você é lembrado quando sai da sala? Verticalização da carreira. Chaplin não era só ator. Busque o controle criativo. Ele não se limitou a executar, ele escreveu, dirigiu, produziu e compôs. Nem sempre você poderá controlar tudo, mas se não controlar nada, será apenas peça que pode ser trocada no jogo de outros. Domínio da marca. Ele lutou para ser dono dos seus filmes. Hoje isso significa cuidar dos seus direitos autorais, da sua imagem, da sua base de dados. Nunca construa seu império exclusivamente em terreno alugado de outros. Humanidade vende mais do que pose. O vagabundo não era poderoso porque parecia invencível, era poderoso porque parecia humano. Em tempos de discursos artificiais, isso continua sendo uma vantagem competitiva monstruosa. Tirania da qualidade. Se você quer ser uma lenda, o bom não serve. A tática de Chaplin era a exaustão do erro até encontrar a perfeição. No seu trabalho, defina um padrão que ninguém mais consiga atingir. Um padrão alto. Isso cria uma barreira de entrada para competidores. Resiliência, resistência contra a inovação disruptiva. Quando a cena no cinema falado surgiu, Chaplin não entrou em pânico, ele usou o som a seu favor, na música, mas manteve a essência do que o tornava único. Inove sem perder o seu núcleo fundamental. Qual foi a maior vantagem profissional dele? Transformar vulnerabilidade em linguagem universal. Ele não escondia o ridículo humano, ele o coreografava. O que um profissional comum pode aprender com Chaplin? Que carisma não nasce só de técnica. Nasce de observar a vida, entender gente e construir uma presença própria. Sim, Chaplin se adaptou às mudanças do mercado, embora no seu ritmo e com as suas escolhas no seu tempo. O melhor exemplo é O Grande Ditador, seu primeiro filme falado e também um gesto artístico e político de grande peso.
Qual é o risco de quem não aprende essa lição? É virar eficiente, porém esquecível. Competente, porém sem marca, sem branding. Correto, porém substituível. Por que Chaplin era tão difícil de trabalhar com ele? Porque ele via o filme pronto na sua cabeça antes mesmo de filmá-lo. Para ele, os outros atores eram ferramentas para materializar sua visão. Ele não aceitava nada menos que a tradução exata do seu pensamento para a tela. Visualização mental. Ele era realmente rico, sim, um dos homens mais ricos do mundo, ao contrário de muitos artistas da época que morriam pobres. Chaplin investiu em terras, ouro e na sua própria produtora, mantendo um estilo de vida aristocrático até o fim. Como ele lidou com o banimento dos Estados Unidos? Com uma elegância ácida. Ele se mudou para a Suíça e disse que não precisava de Hollywood para ser Chaplin. Hollywood é que precisava dele. Ele só voltou décadas depois para receber um Oscar honorário, sendo ovacionado por 12 minutos, de pé. Qual a maior lição de liderança dele? Liderança pelo exemplo técnico. Ninguém podia dizer que algo era impossível para Chaplin, pois ele mesmo sabia fazer cada função no set de filmagem. Verdade nua e crua, despudorada, desavergonhada, sem vergonha mesmo, que poucos falam, é que o mundo não premia automaticamente quem sofreu o sofrimento. Premia, quando muito, quem consegue converter sofrimento em valor percebido, conhecido e entendido. Essa é uma verdade dura. Muita gente boa sofre, trabalha, se esforça, se empenha, estuda, se adapta e continua invisível. Chaplin nos lembra que a dor sozinha não gera legado. O que gera legado é a forma como você organiza essa dor, comunica essa dor e a transforma em entrega para os outros. Para a empresa, para o seu negócio, para o mercado. Sofrer não basta. Refinar é que muda o jogo. Chaplin não era bonzinho que seus filmes sugeriam. Ele era um homem atormentado, com uma vida amorosa caótica e muitas vezes cruel com seus colaboradores. Ele exigia uma lealdade que ele mesmo tinha dificuldade em dar. Sua pérola de perfeição nasceu de um medo profundo de voltar à miséria da infância. Ele não era movido apenas por arte, mas por uma necessidade quase patológica de segurança e controle. Se você gostou dessa história, da lenda de Chaplin, deixe seu like, o dedinho não dói, se inscreve no canal, escreva nos comentários sua opinião, suas sugestões, os nomes que você quer ver aqui no Casos e Carreira. A vida é uma peça de teatro que não permite ensaios. Por isso, cante, chore, dance, ria e viva intensamente antes que a cortina se feche e a peça termine sem aplausos. Quem aprende a transformar ferida em linguagem nunca fala em vão. Aproveite a vida, aproveite o dia e seja feliz. Até o próximo Casos e Carreira.